Você conhece a história de Santa Zélia e São Luís Martin? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Zélia e São Luís Martin, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, hoje estou aqui, para falar para vocês um pouquinho sobre Santa Zélia e São Luís Martin. Então é esse simpático casal aqui, Santa Zélia e São Luís Martin, que eu tenho a graça de ter aqui, para essa aula, a relíquia de primeiro grau de Santa Zélia e São Luís. Então, para quem nunca ouviu falar desses dois santos, desse casal, então eles são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Zélia, nascida na França, viveu e morreu na França. Luís também, nascido, criado, viveu e morreu na França. Zélia, na juventude, na infância e na juventude, o sonho dela era ser freira. E Luís, o sonho dele era ser padre. Porém, os dois tiveram sua vocação frustrada. A Zélia, ela não conseguiu ser aceita para ser freira porque ela era muito fraca, ela tinha saúde frágil e não aguentaria, as irmãs acharam que ela não aguentaria o rigor de uma vida austera que levam as freiras. E o Luís, por outro lado, também não foi aceito para ser padre, porque na época ele não sabia o latim. Ele tentou aprender, até tem relato, de aulas particulares, de muitas aulas particulares que ele fez, 120 aulas particulares de latim, mas ele não aprendeu, ele tinha muita dor de cabeça, e aí quando ele ia estudar, a enxaqueca atacava e ele achava aquilo muito difícil, ele não deu conta de aprender o latim e, portanto, também não foi aceito para ser padre, Então, temos aí aparentemente duas pessoas, duas vocações absolutamente frustradas. Ela que queria ser freira não conseguiu, ele que queria ser padre também não conseguiu. Então Zélia reza e pede a Deus um sinal do que ela deveria fazer, Poxa, eu gostaria de ser freira, não consegui, e o que o Senhor espera de mim? Zélia então reza, pede esse sinal, e certo dia ela está andando na ponte. É um dia 8 de dezembro, então, portanto, dia da Imaculada. Ela está andando numa ponte e ela cruza com Luís nessa ponte. Ela já conhecia a mãe do Luís, porque Zélia bordava junto com a mãe do Luís, que bordava também. E então ela escuta uma voz, Nossa Senhora diz a ela: esse é o homem que preparei para ti. A partir daí, então, os dois se aproximam, começam a conversar e eles se casam no dia 12 de julho. Na verdade, do dia 12 para o dia 13, porque o casamento deles se deu à meia-noite. Então, começou no dia 12 e terminou dia 13 de julho o casamento deles. E a partir daí, então, algo que pra gente soa estranho, mas que para eles foi muito natural, lembrando que Zélia queria ter sido freira e o Luís queria ter sido padre. Então, eles combinaram, viverem como se fossem irmãos, não tendo relações sexuais. E assim eles viveram, Em alguns lugares está escrito que viveram assim por 9 meses, em outros escritos está dizendo que viveram assim por 10 meses. Mas, sendo 9 ou sendo 10, viveram aí, um tempo de casado, quase um ano aí, 75% de um ano, viveram dessa forma, como irmãos. Até que o padre confessor deles descobre que eles estavam vivendo dessa forma. E aí o padre dá uma
bela bronca neles ali, né? Uma santa bronca, uma edificante bronca neles, né? Dizendo que eles deveriam viver a vocação deles, né? Zélia tentou ser freira, não deu certo. Luiz tentou ser padre e não deu certo. Não adianta agora, né? Eles quererem viver uma vocação que não eram deles, né? Não adianta agora a Zélia querer fingir que é freira e Luiz querer fingir que é padre, né? Querer viver como se fosse padre, né? Então ele diz, né, para aquele casal, vivam como marido e mulher, tenham muitos filhos e povoem o céu de santos. Essa foi a sábia, né? O sábio conselho que o padre deu para eles, né? Vivam como marido e mulher, tenham muitos filhos e povoem o céu de santos. Então, a partir daí eles obedecem o conselho desse padre e eles então se abrem à vida, né? E daí nascem 9 filhos. Então eles realmente obedeceram o padre, né? Que diz tenham muitos filhos. Eles realmente tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 morreram bem pequenos, né? Eles tiveram 4 que morreram ali bebês, né? Poucos meses ou poucos anos de vida. Todos os 4 morreram tendo sido batizados. Então, já temos aí 4 de 9 filhos que de fato, né, cumpriram aquilo, né, que o padre pediu, né? Tenham muitos filhos e povoem o céu de santos. Então nós já temos 4 filhos aí santos, né, que foram para o céu porque morreram ainda, né, na pureza da infância ali e depois de terem sido batizados. É interessante que desses 4, né, 2 homens e 2 mulheres, tem uma que morreu um pouquinho mais velha, que é a Helena, né, a Heleninha. E Helena, ela morre aos 5 anos. E ela tinha contado uma mentira, né, com certeza uma mentira ali de criança, algo com certeza leve, mas quando ela morre, Zélia se lembra disso. Nossa, né? Eu lembro que a Helena, ela contou pra gente uma mentira e eu não levei a Helena para se confessar. E Zélia fica preocupada e reza então, pedindo a Deus, né, pela alma da Helena, e Nossa Senhora então diz para ela, né, fique tranquila, sua filha está comigo. Então Zélia tem um sinal do céu ali, uma confirmação de que a filha, de fato, ela se salvou e ela foi para o céu. Então nós temos aí os 4, né, 4 pequenos que já foram para o céu. Então sobraram 5 filhas, todas mulheres, e uma a uma foi sendo encaminhada para se tornar freira, né? Ao fim, todas as 5 filhas são freiras, né? Temos a Rapinha do Tacho aí, que é a caçulinha, né, dos 9 filhos, que é Santa Terezinha. Interessante que Zélia, ela teve câncer de mama, né? Tanto que ela falece muito nova. Zélia falece aos 42 anos de idade. E os médicos recomendaram, né, que ela não tivesse mais filhos. E mesmo com câncer, ela ainda teve... As 4 últimas gestações dela foi ela tendo, né, já estando com câncer. As 4 últimas gestações. E quando chega na última gestação, que é justamente Santa Terezinha, o médico fala, olha, não tem nenhuma condição de você ter esse filho, né? Você está com câncer, né? Já não deveria ter tido os 3 para trás que teve, né? Porque já estava com a doença, então você vai ter que abortar, né? Não tem condições de levar essa gravidez adiante. E Zélia, né, firme na fé, ela diz, não, eu vou levar essa gravidez adiante. E, né, graças à generosidade, à coragem, à fé de Zélia, nós temos, né, Santa Terezinha do Menino Jesus, doutora da igreja, uma das maiores santas aí, né? O Papa São Pio X diz que é a maior santa dos tempos modernos. Então, graças à coragem de Zélia. Porque se tivesse, né, de fato é melhor abortar mesmo, ela teria matado, né, já no ventre, no próprio ventre, ela teria matado uma futura santa doutora da igreja. Então, Zélia, então, ela tem esse câncer. É interessante, porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, um casal santo, né? Zélia e Luiz santos tiveram uma filha santa, então eles tinham uma vida perfeita, né? Tudo certo. E não, né? A gente já viu aí que 4 filhos morreram novinhos, eles tiveram todos os sofrimentos, né, da perda dessa criança.
E além disso também, eles tiveram uma filha que deu muito trabalho, que é Leônia, né? Então Leônia Martin foi a filha do meio que deu muito trabalho, que Zélia chorou muito e rezou muito pela conversão dessa menina. E aí depois, né, com uma iluminação divina, ela acaba descobrindo que a menina, que era muito rebelde, muito desobediente, né? Pra vocês terem uma noção, ela foi expulsa de 3 colégios. Então, Zélia acaba vendo ali, descobrindo que era uma funcionária da casa que estava manipulando Leônia, né? E aí, quando ela descobre isso, ela determina um afastamento, né, imediato dessa funcionária, né? Primeiro ela manda a funcionária embora, a funcionária implora para ficar na casa, né, porque Zélia e Luiz eram bons patrões, e aí ela implora para ficar na casa, mas então Zélia concede, fique, mas de modo que não chegue mais perto de Leônia, minha filha. E a partir daí Leônia vai, né, se desdobrando, ela vai amolecendo aquele coração duro, ela começa a ficar mais próxima de Zélia, ela vai obedecendo e essa menina se converte, né, ela se torna freira, né, Leônia é freira visitandina, né, da visitação, e as outras 4 filhas, né, que chegaram à idade adulta são carmelitas, né, com Santa Teresinha Carmelita, as outras 3 irmãs dela também foram para o mesmo Carmelo. E o interessante, né, é que Leônia, ela se converte a tal ponto que hoje ela está em processo de canonização, né? Na data que estou gravando essa aula, ela, né, se encontra no estágio de serva de Deus, né? Quem sabe talvez quando você assista essa aula, ela já seja venerável ou talvez seja beata, não sei. Mas, né, nesse momento, ela é serva de Deus, que é o primeiro estágio, né? São 4 estágios, né, para quem não sabe. Então, primeiro, a pessoa, né, que é candidata a santa, ela é serva de Deus, depois ela se torna venerável, depois beata e aí sim santa, né? Então, Leônia é serva de Deus. Então, nós temos aí mais um membro da família Martin a caminho dos altares, né? Imagina só que alegria no céu quando essa menina for canonizada e aí for a 4ª santa da família, né? A 4ª santa canonizada da família. Já tem o pai, a mãe, a irmã e aí ela. Enfim, a Zélia, né? Então, ela era bordadeira, né? Ela fazia as famosas rendas, né? Os pontos de Alençon muito famosos e muito caros. E Zélia, ela prospera muito nessa empresa dela. E Luiz, ela prospera tanto, né, que Luiz, que tinha uma empresa também, ele era joalheiro e relojoeiro, ele resolve fechar a empresa dele para ajudar a Zélia, que tinha tantas encomendas que precisava da ajuda do marido. Ela tinha, lógico, as funcionárias dela, mas ela precisava do Luiz, né, para transportar, para entregar essas encomendas. O Luiz, ela era, né, joalheiro e relojoeiro, e aí tanto que nesse relicário aqui, né, que nós temos aqui a relíquia de 1º grau de Zélia e de Luiz Martin, nós temos aqui, ó, né, isso aqui é a moldura de um relógio, né, é a réplica, na verdade, né, é a réplica da moldura de um relógio que o São Luís cunhou, né, ele que fez o relógio e deu de presente para Santa Teresinha. Então aqui a gente tem a réplica, né, da moldura desse relógio. E aqui atrás, ó, vou virar aqui, nós temos aqui atrás no relicário, né, outra réplica. Isso aqui é a réplica, né, de uma medalha que ele também cunhou, ele fez, né, e ele deu de presente para Zélia no dia do casamento. Lá no altar, ele tira essa medalha do bolso e entrega para Zélia, né? Essa medalha, não sei se vocês conseguem ver aí, vou tentar aproximar, ela é a representação daquela história bíblica de Sara e Tobias, né? Que são um casal que foi unido por Deus mesmo, né? Pela intercessão do anjo Rafael, São Rafael. Então, representa essa história bíblica, né? Ele faz essa medalha e dá para Zélia. E engraçado, né, que ambos prosperaram muito, né? Tanto o Luiz prosperou na sua joalheria, relojoaria, tanto Zélia também. E é interessante que eles sempre atribuíram essa prosperidade econômica, né? Eles ficaram realmente muito bem de vida, né? Financeiramente falando. E eles sempre atribuíram essa
essa prosperidade econômica pelo fato de serem muito fiéis ao domingo, o dia do Senhor, e não trabalharem, né? Tinha ali na cidade, né, uma feira ali, né, aos domingos, então vinham muitas pessoas de outras cidades, das cidades vizinhas, para fazer compra ali naquela cidade. E sempre vinham, né, a relojoaria, né, ali a vitrine, e queriam alguma coisa, né? Nossa, olha ali, o que tem ali naquela joalheria, naquela relojoaria? Viam ali peças muito bonitas, né? E queriam comprar, e estava fechado. E Luiz falava: volte outro dia, volte segunda-feira, hoje é domingo, hoje eu não vou vender. E Zélia atribui, né, a essa fidelidade, né? Eles foram fiéis no domingo e Deus foi fiel a eles, né? Recompensou eles de segunda a sábado, né? Eles foram recompensados pela fidelidade no domingo. Tanto que Zélia, um irmão dela, né, o Isidoro, ia abrir uma farmácia, e ela escreve para ele, né, que se ele quisesse, né, ter a prosperidade econômica que ela e o esposo tiveram, né, o segredo disso era que ele fosse fiel e não abrisse ao domingo, né? E de fato, né, depois acaba que esse tio, né, das meninas, né, no caso o irmão da Zélia, também prospera economicamente, assim, né? Então, esse é né, um pouco da vida, né, de Zélia e de Luiz Martin. Zélia, como disse, morre muito nova, né, aos 42 anos, de câncer de mama. Ela, né, luta contra esse câncer, ela chega a fazer peregrinação a Lourdes e pega da água milagrosa, né, para ver se ela era curada. Nessa viagem acontece várias coisas, né? O vestido de uma filha rasga, a outra filha perde um terço que era uma relíquia de uma irmã de Zélia muito santa, né, que foi freira e que havia falecido, inclusive freira da visitação visitandina, como Leônia depois se torna. E enfim, acontece várias coisas. A Zélia cai, né, e torce o pescoço e fica com uma dor muito grande, né, e aí ela, quando ela chega à fonte de Lourdes, ela pede, né, que ela não sabe, né, se aquilo a curaria do câncer, né? Se aquela água a curaria do câncer, ela estava pedindo essa graça, mas que tudo isso aqui que a gente passou, né? A perda do terço, que era uma relíquia, o vestido da outra que rasgou, a Zélia que caiu e torceu o pescoço e ficou muito dolorida. Depois ela termina, vai até o fim da vida com o pescoço dolorido, né? Ela fica com isso. E ela reza então pedindo que se aquilo não a curasse do câncer, então que pelo menos convertesse Leônia. Que Deus desse essa graça da conversão de Leônia, e Leônia de fato se converte. Zélia não se cura mesmo do câncer, mas Leônia se converte, e tanto que está aí a caminho dos altares, né? Então, Zélia, quando morre, deixa várias filhas novas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo estava com 4 aninhos apenas, e é Luiz, né, ali viúvo, que vai acabando de criar as filhas, né? É lógico que ele conta com a ajuda do próprio irmão da Zélia, esse que eu disse que foi farmacêutico, né, que era casado, tinha 2 filhas, então ele se muda para a cidade desse irmão da Zélia, porque ali tendo, né, um casal com filhas pequenas, né, ajudaria certamente a criar, mas Luiz, muito firme, né, ele acaba de criar essas filhas e vai encaminhando uma por uma para ser freira, né. Depois, no fim da vida, Luiz acaba tendo uma doença, né, que na época não se dava o nome, mas hoje pela descrição da doença a gente, né, percebe que foi mal de Alzheimer. Ele morre bem velhinho, né, então ele fica muitos anos ali viúvo, né, e ele chega a perder a lucidez, ele tem alguns surtos assim de sair de casa, né, simplesmente sair de casa andando e como quem vai embora, assim. E aí deu um certo trabalho para as filhas que iam atrás, né? Como, né, muitas pessoas que nós conhecemos aí que sofrem dessa doença do mal de Alzheimer. Então ele morre assim, mas ele não perdeu a lucidez de todo, né? Ele tinha momentos assim, mas ele, né, tinha momentos de lucidez e momentos assim que a doença atacava. Mas no finzinho mesmo ali da vida dele, a última vez que ele vai ao Carmelo visitar as meninas, ele estava muito lúcido, né?
ele reconhece as filhas, ele conversa com as filhas e ele se despede, né? Ele aponta para o céu, ele já era, né, bem velhinho, né, falando pouco assim, mas ele aponta para o céu, né, na hora da despedida, no céu, né, como quem diz assim, nós nos encontraremos, a próxima vez nós nos encontraremos no céu. E essa, de fato, foi a última vez que ele foi visitar as meninas, que já eram carmelitas, né, com exceção da Selena, que foi a filha que ficou, né, para ajudar o pai na doença, e aí depois que o pai morre, aí sim ela entra pro Carmelo e se torna carmelita, né, foi a última filha a entrar, ela que ficou na doença do pai. Mas essa é a vida, né, uma vida comum, né, uma vida absolutamente comum, né, de um casal que teve muitas dificuldades, que tiveram muitos sofrimentos, de filhos pequenos que morreram, de filha que deu trabalho, né? A Leone, ela deu trabalho em todos os aspectos, porque ela deu trabalho comportamental, né? Porque ela era muito desobediente, ela deu trabalho na escola, porque ela não aprendia a matéria de jeito nenhum, e ela deu trabalho porque ela ficava muito doente, então ela deu trabalho, né? Ela era causa de preocupação dos pais sempre, porque ela estava sempre doente, então ela deu todos os tipos de trabalho, né, que uma família comum tem, né, de filho que adoece, de filho que dá muito trabalho na escola, que não aprende a matéria, que tira nota ruim, de filho que não obedece. Tiveram as alegrias, né, de uma família numerosa, mas tiveram muitos sofrimentos, né, trabalharam, tiveram, né, diversas, né, coisas comuns mesmo, né, do nosso dia a dia. É muito legal, tem um livro, né, porque Zélia escrevia muitas cartas, né, era o WhatsApp da época, e essas cartas estão reunidas num livro chamado A História de uma Família, né, porque para fazer referência do livro famoso de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a história de uma alma, né, então a autobiografia de Santa Teresinha. Então existe o livro História de uma Família, que tá ali as cartas de Zélia, né, Zélia que escrevia mais, tem algumas coisas de Luiz também, mas Zélia que escrevia mais, pro irmão dela, o Isidoro, pra irmã que era freira. Então, a partir dessas cartas, né, e carta que ela escrevia para as próprias filhas que já tinham ido estudar fora, então a partir dessas cartas a gente conhece muito da família, né, uma família, né, muito comum mesmo, né, e isso enche o nosso coração de esperança, né, de saber que é possível, sim, sermos santos, né, não necessariamente a gente vai ter que ser padre, não necessariamente a gente vai ter que ser freira, não necessariamente vamos ter que seguir a vida religiosa, mas uma família normal, marido e mulher, com seus filhos, com suas dificuldades, com suas lutas, né, podem sim atingir a santidade como Zélia e Luiz. Eles são o primeiro casal canonizado da história da Igreja Católica, né. É interessante, né, que o processo de canonização corria separado, né, tinha o processo de canonização de Zélia e o processo de Luiz. E a partir do momento que foi para ser declarado beato, o Papa juntou os dois, né? Então juntaram os dois num único processo, eles foram beatificados juntos, né? E depois canonizados juntos. Eles foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco. O Papa Francisco que canoniza eles. São santos aí, né, recentes da igreja, são canonizados juntos no mesmo dia. E algo muito bonito, né, é que a memória de um santo é sempre no dia que ele morre, né? Então, por exemplo, sei lá, Santo Antônio é 13 de junho. Por que é 13 de junho? Porque foi o dia que ele morreu, né? São José Maria Escrivá, 26 de junho. Por quê? Porque foi o dia que ele morreu. E Santa Zélia e São Luís Martã não é o dia da morte, nem de Zélia, nem de Luís. É o dia deles, né? Que a igreja comemora o dia da festa de Santa Zélia e São Luís Martã. É o dia 12 de julho, que é o dia do casamento deles, né? Então, é uma data muito significativa, né? Algo muito bonito, porque foi a partir daí mesmo, né? A partir do casamento deles que começou, né, todo esse processo muito forte de santidade mesmo deles, né? Então, canonizados em 2015. Então, vamos, né, lembrar de sempre rezar, pedindo a intercessão desse casal, pelas nossas famílias, pelo marido, pela esposa, pelos filhos difíceis, pelos empresários, pelas pessoas que têm câncer, pelos idosos que sofrem de mal de Alzheimer. Então, nós temos aí muitas e muitas, né, intenções, né, pelos casamentos, para que
consigam ser fiéis às promessas que fizeram no altar. Rezamos também por aqueles casais que se encontram em situação de divórcio, né, ou que estão pensando em se divorciar. Ou seja, né, Zélia e Luiz, dá para pedir a intercessão deles, né, em todas as nossas intenções aí do dia a dia. Então, é isso, né, que eu gostaria de transmitir para vocês. É lógico que isso, né, é muito pouco, né, uma aula aí de menos de 30 minutos sobre a vida desse casal é muito pouco, né. Para quem gostou e quiser se aprofundar, eu recomendo muitíssimo, né, o livro A História de uma Família, que é um livro formidável, né, que tem ali os detalhes mesmo ali, através das cartas de Zélia a gente pega os detalhes, né, da vida dessa família. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram essa aula, que Santa Zélia, São Luís Martã e Santa Teresinha intercedam por vocês. E é isso. Fiquem com Deus.